Então ela tem 12 anos de fluxo, a medicina não alcança, a religião não abraça, não tem quem possa encostar nela, ela anda na rua e as pessoas não podem sequer pegar na mão, porque uma mulher com hemorragia era uma mulher pecadora, impura. A religião não ajuda, os remédios não ajudam, ela foi para todos os médicos, gastou tudo e nada aconteceu. Só que no meio do caos ela fala algo, Marcos capítulo 5, versículo 28. Ela tem uma história, não tem uma história? Só que aí ela fala algo que, eu não sei você, mas eu me arrepio quando leio. No meio da sua casa, sem móvel algum, sozinha, ela tem a coragem de contar uma nova história. Se eu tão somente, meu Deus, se eu tão somente, ninguém ensinou isso para ela. Se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curado. Essa era a nova história que ela estava escrevendo. Ela disse para si mesma, dentro de casa: se eu tocar. É interessante que essa nova história, em algumas versões fala tocar na orla dos seus vestidos, porque ela sabia que com 12 anos de hemorragia, ela não tem físico para estar ombro a ombro com ninguém. Mas ela disse: na orla do vestido, eu vou rastejando, mas eu chego lá. É a nova história. A história antiga, ele dizia: vai morrer. E ela poderia sentar na calçada e dizer: vou fazer a cara de maior coitadismo que existe, porque eu tenho uma história que diz o quanto eu sou uma coitada, e não tem quem vai pedir nada para mim. Mas no meio da história, ela escreve uma nova história. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela diz: eu só preciso alcançar alguma coisa. Só isso que eu preciso. Era como a resposta do paralítico: quer ser curado? Quero, mas ele não conseguia. Mas essa mulher que tem uma história tão difícil, Jesus não está lá, ela só fala: eu só preciso alcançar alguma coisa. E se eu alcançar, eu serei curada. Apenas alguns passos e a minha vida vai mudar. Eu estou pronto para morrer. A religião não me aceita, a medicina me despreza, mas eu tenho uma nova história. Só alguns passos e tudo será novo. Só alguns passos no meio da história de caos, de drama, ela muda a história dizendo: se eu apenas, se eu apenas, se eu apenas. Eu não sei se você está entendendo, mas as grandes verdades que você carregou até hoje, talvez só são ilusões. E hoje Deus vai te convidar para escrever uma nova história. Ela dizia: eu sei que estou sangrando, eu sei que já vendi tudo, eu sei que estou fraca. Essa é a história velha. Eu sei que as probabilidades contra mim são maiores. Eu sei que eu estou mais perto de morrer do que viver. Eu sei que eu não tenho físico para enfrentar uma multidão, não tem remédio, e nem a religião me aceita. Mas eu posso falar algo: se eu apenas tocar, eu serei curada. Olha o que diz, presta atenção. No original diz que ela disse a si mesma. Ela disse a si mesma, ela repetiu a si mesma dentro de casa: se eu tão somente o tocar. Sabe quando você tem uma história tão difícil para viver e ela pregou na sua mente, mas a Bíblia diz que ela disse a si mesma, era como se ela estivesse repetindo para ela várias vezes dentro de casa: se eu tão somente tocar, serei curada. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela começou, porque você nunca vai superar uma história velha enquanto você não estiver escrevendo uma nova. Você nunca vai superar uma história velha enquanto você não escrever uma nova. Ela não teria ânimo para sair de casa sem que ela, dentro de casa, no meio do caos, no meio da casa sem móveis, no meio da casa talvez suja de sangue, no meio da casa onde já foi marcada por casa endemoniada, mulher pecadora, mas no meio do caos, ela diz: não tem igreja, não tem levita, não tem pastor, nem Jesus estava perto. Ela diz a si mesma: se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar. Qual é a palavra que você vai dizer hoje? Qual é?
que vai confrontar essa história desgraçada que tenta acomodar você em quem você é hoje? Qual é a palavra de libertação que você vai dizer a partir de agora? Se eu tão somente adorar, eu paro de tomar remédios hoje. Se eu tão somente adorar o Senhor, a porta de emprego vai se abrir essa manhã. Amanhã, se eu tão somente levantar as minhas mãos e confiar em Deus, esse câncer vai embora da minha vida. Se eu tão somente me posicionar em Deus, eu vou conseguir mudar a história da minha família, que é a história de cachaceiro, pinguço, drogado. Mas se eu tão somente buscar a Deus em espírito e em verdade, tão somente essa história desgraçada que eu aprendi a contar, que aparentemente coloca tudo no seu devido lugar, não é a história que eu vou viver. Se eu tão somente tocar, o que você vai dizer amanhã naquela empresa que te oprime? Qual é a história que você vai começar a contar nessa casa perturbada? Qual é a história que você vai começar a contar, mesmo que amanhã você tenha que fazer hemodiálise e tenha que ir para o hospital? Qual é a nova história? Qual é o seu apenas fazer? Qual é o seu apenas hoje? Se eu apenas adorar, se eu apenas ler a Bíblia, se eu apenas me interessar pelo reino, se eu apenas fizer eu serei curado, qual é a nova história que você vai contar?